Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Agora, o Festival de Brasília, como você lembrou aí, é um festival excepcional no panorama da cultura brasileira, porque é um festival que tem o principal compromisso com o filme brasileiro. Então, o Gramado é internacional, tem um filme do Rio, o Festival do Rio, que é cheio de gringo, não sei o quê. O Festival do Brasil tem esse compromisso, assim, quase que telúrico com a nacionalidade, né? E com a diversidade, né, do cinema brasileiro. Que essa coisa do Brasil, não é nenhum nacionalismo, é a afirmação da nossa personalidade, ou melhor, da nossa entidade ou identidade. Olá, bem-vindo ao podcast do Correio. Eu me chamo José Carlos Vieira. Estou aqui com o meu amigo e colega de trabalho, Severino Francisco, para entrevistar um grande amigo também, professor Vladimir Carvalho. Professor, seja bem-vindo. Severino, obrigado aí pela força. Vamos bater um papo aqui sobre a história, a trajetória do mestre do cinema do Brasil e mais brasileiro, que eu acho é um grande candango. O Vladimir é um grande candango. Vladimir, estava falando com o Severino sobre os seus 80 anos, né? Como vai ser essa homenagem aqui? 88. Como vai ser essa homenagem aos seus 88 anos? Né? Parece que vai ter, semana que vem, vai ter um grande evento para comemorar os seus 88 anos. É dia 31, acho que é na terça-feira. Eu accedi a essa exibição desse filme e que se celebre publicamente o meu aniversário, porque é a primeira vez que isso extrapola do meu controle. Eu nunca celebrei publicamente a minha idade, né? Eu sempre acontecia no máximo um jantarzinho em família e tal, né? Mas acontece o seguinte, eu conheço esse filme em tela pequena. Isso me deu uma empolgação, vou ver aquele troço, né? Isso, todo mundo tem um resquício de vaidade inoculada, é um ser humano, né? Aí eu decidi, depois a Maria Maia, uma amiga, uma poetisa, musicista, compositora, cineasta, né? E do meu ponto de vista, né? Eu não vou fazer aqui o juízo de valor que vale para todo mundo, mas eu gosto muito do filme. Então eu accedi, então eu achei que eu mereço, 88 anos, pô. 88 anos só de Brasília são 52 anos, mais de meio século eu estou nessa cidade, né? Então vai ser uma satisfação para mim fazê-lo, né? A exibição vai ser onde e quando? No Cine Brasília, na terça-feira, 31 dia 31 de janeiro, às 18 horas. Eu terei muito prazer em recebê-los. Estaremos lá, né, Severino? Claro. Vladimir, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua conexão com Brasília. Como é que isso aconteceu? Cara, estávamos falando do Cine Brasília. Tem tudo a ver se entramela como diz o nordestino, com a minha história. O Cine Brasília sempre tem essa marca. Porque eu vim em 69, para o festival de 69, né? Não me lembro mais se era o sexto ou quinto, sei lá. Não conhecia Brasília. E vim com esse filme, um curta-metragem chamado A Bolandeira. E aqui reencontrei Fernando Duarte, que partiu agora muito recentemente, né? Na Universidade de Brasília, tentando juntar as pedrinhas que se espatifou da atividade cinematográfica na universidade. E ele falou comigo, cara, como é que vai no Rio? Eu estava morando no Rio desde o golpe militar, que eu fiquei morando no Rio, já até o fim da década. Aí eu falei, eu estou lá no jornal, você não quer vir aqui em Brasília, ficar aqui 2 meses comigo para a gente fazer um núcleo de documentário na universidade? Eu falei, Fernando, eu vou ver. Aparentemente, eu não achei Brasília meio frio. Eu fui na rodovia, sabe, hospedado no Hotel Nacional, e descia assim um domingo e não tinha ninguém na rodoviária, né? Ao contrário de hoje, né? No mínimo teria os mendigos de hoje por ali, mas não tinha ninguém. Eu achei aquilo estranho. Mas eu voltei para o Rio, fiquei assim, meio cismado. Aí o Fernando falou, cara, tem um contrato para você aqui. 2 meses, no instante passa, não sei o quê. Eu olhei assim, trabalhava num jornal quase falido, né? O Diário de Notícias. Aí eu falei, eu vou fazer essa experiência.
pedi umas férias lá no negócio, vim para cá com eu e minha mulher só, nem bagagem a gente trouxe. Aí no curso do negócio, o Fernando, ele era muito hábil, muito sedutor, sabe? Isso na UNB? Na UNB já, na UNB. Aí me botou falando, os alunos queriam lhe conhecer melhor, você está aqui, vão aproveitar que você está aqui para conversar com você. Eu aceitei. Aí, os alunos parece que gostaram, e eu muito mais deles, né? Aí quando eu dei fé, cara, o Fernando disse, fica aqui, cara. Aí eu voltei para o Rio ainda, mas ele telefonava, tem um contrato definitivo para você. Eles iam pagar a mim coisa como 5 ou 6 vezes o que eu ganhava naquele jornal falido. Sim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou passar uma temporada em Brasília. Estou há 52 anos. Nessa temporada. Mais de meio século aqui em Brasília. Agora, quais foram essas pedras que você falou que juntou as pedrinhas lá do Nelson Pereira dos Santos, do Paulo Emílio? Que pedras são essas? Foi isso. Olha, de repente, eu que não era professor, eu sou, parece mentira, né? Eu sou bacharel em filosofia, né? Eu olhei assim o catálogo, eu queria estudar sociologia e estética. Aí tinha lá no currículo da filosofia. Fiz vestibular para filosofia e sou bacharel em filosofia pela Universidade de Brasília, colega de Caetano Veloso, de Carlos Nelson Coutinho, desse povo todo. E aí me vali desse negócio e é a arma que eu tinha, né? Aí vim, mas não era professor. Mas aí o Fernando jogou assim, aí falou, fica aí, os alunos... Vamos, tá bom. Aí vim para cá, 52 anos, né? E aí você fez uma pergunta. Como é que... Quais eram essas turmas? No golpe de 64 teve uma ruptura, né? O Darcy Ribeiro começou a formar esse núcleo do cinema, além de outros exatamente, núcleos, porque na educação, do pensamento do 64 país. Só durou, no máximo, 1 ano e meio, essa grande experiência da universidade inicialmente, né? E o pessoal do cinema, trazido por Pompeu de Souza, que funda aquela história toda, a primeira faculdade de comunicação moderna, de acordo com o jornalismo que ele viu nos Estados Unidos, fundou. E trouxe Paulo Emílio, trouxe Jean-Claude Bernardet, a mulher do Jean-Claude, a Lucília, que depois faleceu, Lucília Bernardet, e Dibi Lutfi, Nelson Pereira dos Santos, ficou um negócio incrível. Aí vem eu e Fernando Duarte, eu olhava para o Fernando, para recomeçar, sozinhos. Recomeçar o que foi destruído no golpe, nessa ruptura do golpe de 64. Mas você tinha noção do que eles tinham planejado? O trabalho que vocês fizeram foi uma retomada? Como é que é o recomeço? Foi uma retomada, mas veio uma retomada medrosa, tímida. Por quê? Eu estava mal começando a fazer filmes, eu só queria fazer filme, fazer. E de repente eu me vi no meio com uma responsabilidade enorme. Aí o Fernando, habilidoso para burro, vai escrevendo na justificativa de um curso de cinema. Aí eu fui garranchando lá e tal. Aí usamos de um estratagema, de um ardil, e fomos porque o Azevedo era inalcançável, né? Intangível, aquela figura, e a gente notou capitão lá, de fragata, capitão de mar e guerra, não sei o quê. Aí um outro capitão, chamado Guy de Fongalan, era o decano de ensino e pesquisa, que é fundamental, o cara que dá a palavra inicial e o reitor vai e chancelou. E o Gui, o senhor assinou. Para isso, a gente tinha esse documento na mão para ir ao Ministério da Educação. E o Ministério da Educação pode mandar bala. Aí a gente foi fazer aquilo que um gigante como Paulo Emílio Salles, um pensador, um cara que descobriu o autor do coisa lá, o francês lá, Jean Vigo, para os franceses. Ele passou uma temporada negócio de gênio brasileiro, né? Sim. Encontrou lá Celso Furtado, não sei quem, e bolou, né, para os franceses a descoberta de um grande gênio francês chamado Jean Vigo. Escreveu um livro todo em francês. Esse é o homem que funda a Universidade de Brasília, juntamente com o Darcy, com não sei quem, com o Nelson Pereira dos Santos e tal. Fico eu e o Fernando batendo cabeça para refazer esse curso. Todo esse projeto. Mas conseguimos, fiz lá uma justificativa, juntamos as pedrinhas. E aí, no primeiro vestibular que eu fiquei aqui, a gente já fez logo um filme, eu fiz o vestibular 70, junto com o Fernando, né? E aí o Azevedo, quase que imediatamente, o filme foi premiado como o melhor filme no Festival do Jornal do Brasil, que o Jornal do Brasil, sim, o grande Jornal do Brasil, né?
Aí o Azevedo falou, esses camaradas parece que... Mas de olho na gente, né? Bom, começamos o curso. Demorou, ele suportou, ele não... Sim. Ele às vezes despachava uma coisa assim que a gente estava pedindo uns filmes, umas coisinhas poucas para poder o curso prosperar. Né? Aí ele escrevia do lado assim, making, como é que é em inglês? Ele não chamava de cineasta, made, sei lá o quê. Hide again, voltam a atacar. Do lado assim, né? Mas aí a gente tocou, passou. Tocou e atacou. Mas ele só aguentou, ele era perverso. Mas né? vocês conseguiram fazer muita coisa. Só né? 2 anos. Plantar uma... Não, mas... Implantamos. Plantar essa semente do cinema, né? Porque muita gente... Tezuka Yamazaki é fruto disso, grande cineasta brasileiro. Eu acho que o cinema, como os grandes os cineastas atuais, muitos, o Belmonte, por exemplo, muitos passaram por lá, muitos passaram por essa mas escola. Isso é uma geração bastante posterior. Sim, a gente está falando que do se início dos manteve 70. nesse início. Então, esse início, como o Severino falou, a gente teve o início com o Nelson Pereira, que teve o golpe, teve toda a desconstrução da Universidade de Brasília, principalmente, mas depois, com você, principalmente com o Fernando Duarte, as coisas começaram a andar. E a partir daí veio esse, vamos dizer, o novo cinema de Brasília. Exatamente, porque ali a gente teve a sorte, o Severino deve ter conhecido, não sei se você se lembra dele, Rogério Costa Rodrigues. Esse cara era um hipnotizador de plateia. Ele era extraordinário. Então, o Rogério, ele monopolizava, ele enchia aqueles... Os auditórios. Auditório, como era? Os anfiteatros. Os anfiteatros. Enchia e adorava. Tanto choravam como riam com ele, entendeu? Era um gênio esse camarada. Então, a gente... Ele era ceder... Ele era professor? O Senado cedeu, a gente foi lá pedir e cederam o Rogério. E uma pessoa que estava... assim, adrede, assim, junto do Rogério, foi o Geraldo Sobral, que era um cineclubista, conhecia todo o cinema, e a gente juntou esses camaradas e começamos a dar o primeiro curso, o segundo curso, e fomos até véspera de 73, quando o Azevedo, então, canetou, liquidando o assunto. Aí os alunos foram ao ministro da Educação, e o ministro da Educação mandou que o Azevedo desse bolsa de estudo para todos eles. Aí eles foram para onde? O Nelson já tinha sido daquela leva que pediu demissão voluntariamente, lá em 65, o Nelson estava professor na Federal Fluminense. Aí acolheu eles lá, 3 dos 7 que foram para lá viraram professor da UF, Universidade Federal Fluminense. Aí foi um negócio vitorioso, quer dizer, os frutos você já antecipou. Está aí o curso de cinema da Faculdade de Comunicação funcionando. Sim, agora resultou em muitos filmes. Sim, para a gente falar um pouco, Severino, do Festival de Cinema de Brasília. Não, tá. Né? Continua. Não, só eu queria falar assim, e resultou em muitos filmes também foram feitos. Muitos nessa filmes. Época. Eu, como trouxe essa história do documentário, eu puxava para o documentário. Porque toda moçada que vai fazer curso de cinema, assim, pensa em ser diretor de cinema, né? Ficção. Negócio. Sim. E eu vinha com aquele papo, não sei o quê, porque a realidades, às vezes sectariamente e tal, né? E aí fizemos logo esse filme, Vestibular 70, que ganhou, como eu disse, um prêmio lá fora. Aí o Azevedo falou assim, esses caras são perigosos, né? Não são bons, são perigosos. Já ganharam o prêmio lá fora, não sei o quê, chancelou, né? E aí a gente foi, mas você perguntou... Não, eu falei dos filmes, né, que foram feitos... Sim, Vestibular 70, o filme do Fértima, sobre esse negócio de pré-moldado, e outros que vieram. O Geraldo Sobral fez o Brasília no 10, o aniversário de 10 anos de Brasília. Né? Nós todos nos juntamos, Geraldo dirigiu o filme, mas eu e Fernando demos a maior força e tal, pau. E aí o negócio cresceu. Né? Quando parou, estava irreversível, a cimento estava lançada. E, paralelamente a isso, o Festival de Brasília. Sim. Não é? Porque o Festival de Brasília deu um suporte, os dois começaram a se retroalimentar. Sim. Tanto o Festival de Cinema de Brasília quanto o cinema na Universidade de Brasília. Exatamente, porque o Festival de Brasília nasceu na UNB, um conchavo dos alunos
com Paulo Emílio Tem a- Salles Gomes, que deu força e fez. Ele mostra, fez a né? primeira semana do cinema brasileiro, que depois a Secretaria de Cultura incorporou, chamando já de Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mas era a primeira semana do cinema brasileiro. E quais E são as tocou. suas memórias em relação ao Festival de Cinema de Brasília? As suas memórias, desde aquele início, aquelas lutas, as vaias, as apoteoses, que teve. Você acompanhou toda essa trajetória do cinema, Uhum. né, brasileiro nessa lente do cinema, do Festival de Cinema de Brasília, né? Quais são as suas lembranças que você... Eu fiz assim o meu papel como professor. Eu fui várias vezes como é que chama, júri do festival, Curador. participei por exemplo, um filme que, se fosse no tempo da ditadura, teria sido liquidado ali, não passaria jamais, o Conterrâneos Velhos de Guerra, né, sobre Brasília, contando uma história de uma chacina, né? Então eu tive na plateia o ministro da Educação, da Cultura na época, o Weiss, né? Que foi assistir, foi um negócio que inesquecível para mim, né? Aí ganhou o prêmio de melhor filme na sua categoria, 16 longa-metragem ainda em 16 milímetros. Depois eu transportei fiz uma ampliação para 35, né? Para mim foi uma coisa assim, para mim extraordinária. E qual é a diferença do Festival de Cinema de Brasília em relação aos outros festivais do país? Porque o Festival de Brasília, ele carrega esse DNA de luta, né, de polêmica, né, que outros festivais não têm. Normalmente quase uma amostra de cinema. Mas em Brasília sempre teve essa energia do público, essa relação dos cineastas, a resistência ao sistema, principalmente por estar próximo ao governo, né? Eu entendi. Antes disso, eu só quero voltar um pouquinho atrás e dizer que eu tive com o Festival de Brasília uma relação, vamos dizer assim, de paixão e repulsão por causa da ditadura. Sim. Porque o meu filme, só rapidinho, meu filme, claro. O País de Sonsaruê, que seria depois recuperado quase 10 anos depois, estava proibido pela censura. Compreendeu? E o festival não teve coragem, porque era praxe do festival pedir a censura para passar só no festival. E nem isso eles fizeram. Então, eu gramei quase 10 anos com um filme preso, um prejuízo enorme. Tinha todas as minhas economias, fiz um filme, até que fiquei travado, né, dessa coisa. Fui fazendo outros filmes, toquei para frente a vida, mas até que um dia veio como é que chama? Essa anistia. E aí anistiaram o filme e passou. Agora, o Festival de Brasília, como você lembrou aí, é um festival excepcional no panorama da cultura brasileira, porque é um festival que tem o principal compromisso com o filme brasileiro. Então, o Gramado é internacional, tem um filme do Rio, o Festival do Rio, que é cheio de gringo, não sei o quê. O Festival do Brasil tem esse compromisso, assim, quase que telúrico com a nacionalidade, né? E com a diversidade, formou, né, do cinema brasileiro. Que essa coisa do Brasil, não é nenhum nacionalismo, é a afirmação da nossa personalidade, ou melhor, da nossa entidade, ou identidade, como queria o cara. E, então, o seguinte, por conta dessa semente, dessa coisa que foi... Isso tem a ver com a universidade também, com a universidade, porque formação, né? Bastou a pedra fundamental do curso de cinema, ou melhor, do cinema em Brasília, que não bastasse Brasília ter sido filmada antes de ser construída na pedra fundamental, porque a imprensa internacional veio fazer a coisa, né? O Paulo Emílio refundou o cinema ali, né? E criou, vamos dizer assim, uma tal apelo a todos os públicos de Brasília e a continuação dos cursos de cinema e a própria presença da universidade criou um tipo de público que é exigente. É um público bem informado, um público que aprendeu a ler o filme, com essa coisa toda, que foi o Paulo Emílio que inventou, né? Então a gente foi apenas artífice, meio cansado, chegamos a esse ponto que está aí, entendeu? Eu queria falar uma coisa assim que talvez esteja fora, mas e as histórias com o Glauber, hein? Tem umas histórias muito boas suas com o Glauber Rocha. Glauber passou um tempo aqui em Brasília, trabalhou até no Correio Brasiliense. Sim.
Do Glauber, eu me lembro do negócio incrível, cara. Eu entrei numa sala, o Glauber já tinha falecido, eu fui encontrar a Paloma, filha dele, a Paloma Rocha, que estava fazendo uma palestra junto com a Ana Maria Magalhães, ali no negócio do Darcy, na universidade, e entrei numa sala assim como essa, né? E tinha um camarada assim de costa, né? E conversando com a Paloma e a outra pessoa lá, né? Que tava. Aí eu entrei e falou... Eu falei, boa tarde. Aí quando o cara se virou assim, a cara do Glauber, cara, era um filho que recém tinha sido se identificado como filho de Glauber. Era o Glauber, de novo. Eu acho que o nome dele é Henrique. Ele está aí por aí afora. Sim. Entendeu? E um negócio que assim emoção. Porque eu tinha uma certa veneração por ele, né? E ele foi muito legal comigo, né? O que você lembra assim dele, de coisas legais, assim, que uma lembrança boa? Olha, o Glauber era o homem que dizia que ele não tinha espírito prático, não tinha mesmo, né? Mas uma vez, ainda durante a ditadura, a gente foi se encontrar, eu e o Ney São Paulo, que foi um cara que faleceu depois de ser preso pela ditadura, porque foi encontrado um filme dele onde em São Paulo, num avião que tinha sido sequestrado para Cuba, né? E o Ney tinha recém sido liberado. Aí eu fui com o Ney na praia, e o Ney marcou, que era baiano como o Glauber, aí chamou o Glauber lá em Ipanema, e a gente sentou na areia da praia, ele e o Glauber, assim, né? Aí eu estava numa pior, né, depois do golpe, tudo. Aí eu tirei o sapato assim, de vestido, né, na praia, tá, assim como eu estou aqui. Aí soltei o meu sapato assim, aí aquela onda foi chegando, aí ele olhava assim para a onda, olhava para mim. Eu não entendia, né? Disse assim, tira o seu sapato, a onda vem e leva. Você só tem esse sapato, pelo jeito. Ele preocupado com o seu sapato. O cara preocupado com o meu sapato. Eu realmente agradeci, tirei o sapato lá, mas calcei, entendeu? E era realmente uma figura, não tem como... Tem história mil, né? Você sabe Vladimir, que tem história mil. E você, como cineasta, vendo essas cenas, como aconteceram no dia 8 de janeiro, essa cena grotesca, absurda, né? Como um cineasta, um documentarista consegue entender isso, tenta entender isso? Como é que a gente pode guardar isso como uma lição? Olha, a lição está dada, né? A lição está dada, basta a gente, como se diz assim, recordar um pouco o que a gente passou desses 4 anos e assistir aquela sobremesa venenosa que aconteceu, né? Quem nunca passou pela minha cabeça que depois de ganhar uma eleição, aquele palácio tivesse desguarnecido, cara. Sim. Não posso entender isso, não consigo, não entra na minha cabeça. Como não entrou na minha cabeça a eleição do sujeito, né? Sim. Então aquilo para mim foi uma coisa... Eu tava meio imobilizado, não estava... Porque deu essa parada, eu não filmei. Não filmei porque uma vez meu irmão estava fotografando na praia, lá em São Paulo, umas freiras que eu achei que estava meio constrangido. Aí ele estava feliz, ele era muito novo, e tinha imagem. Aí veio, você viu, eu estava falando assim e tal. O que é que você acha? Eu falei assim, Walter, a melhor fotografia é aquela que a gente não fez. Sabe que esse troço me bateu assim, cara? Eu vi aquilo, não vou filmar, é tirar partido disso. Não se pode tirar partido de uma coisa tão tenebrosa, compreendeu? A gente vai guardar na memória isso, as novas gerações vão saber. Eu não filmei, mas me deu assim uma coisa muito, sabe? Sim. Violenta ao mesmo tempo e ao mesmo tempo achando que chega, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar reduzir esse tipo de reação? O que a gente pode fazer para a sociedade se reconectar, ou se recomeçar como sociedade? Não ser uma sociedade fragmentada, uma sociedade agressiva, né? Porque a gente percebeu nesses últimos anos a teoria do ódio, né? A lógica do ódio. Investiram no ódio, lucraram com o ódio. Muita gente lucrou com esse ódio. Né? E como a gente faz essa contra-onda para romper essa
política do ódio, né? Porque esses caras vão continuar na política do ódio. E a gente, como artista, como cineasta, o que a gente pode fazer para tentar conscientizar pessoas, tentar mostrar para essas pessoas a loucura ou a insanidade que essas pessoas estavam entrando, estavam aceitando dentro, próximo da sua casa, dentro da sua família, né? O que a gente pode fazer? Olha, sinceramente, eu acho é uma coisa que a gente deve olhar para as novas gerações. E olhando para as novas gerações, só tem um caminho. Não é o único, porque é convergente. É educação, desde a tenridade. Sim. Porque há uma geração que está seriamente contaminada, seriamente doente, Sim. poderíamos dizer, né? Doentes, que não consegue discernir, não consegue entender a realidade. O homem do povo nunca foi tão manipulado, tão massacrado pelas circunstâncias, a miséria, o analfabetismo. Isso que esses caras estão fazendo com esses índios, né? Não precisa dizer mais nada. Quantas vidas a gente perdeu na Covid por uma decisão, de um... Esse negacionismo que ele teve em relação a isso, por várias coisas. Outro dia eu li um discurso do Bolsonaro de 20 anos atrás, já era isso. Coisa. E era um discurso contra o índio, cara. Ele já estava fazendo isso, esse massacre, vendo aquelas pessoas quase que um animalzinho, tadinho, com as costelas aparecendo, né? Um meninozinho que já devia ter uns 6 anos, fino, assim, um cadáverzinho ambulante. Sim, é revoltante. É revoltante. Filmar isso é preciso ter muito, né? Aí eu aliendo a história do cinema, é um problema do conceito de justiça, né? E eu vejo, eu aprecio muito, não sei se vocês concordam, eu aprecio muito esses textos do Cristóvão, que é um militante, hoje absolutamente desinteressado da política, que bate dia a dia na questão da educação. É você cuidar das novas gerações para ver se muda a mentalidade. Claro, para mudar a mentalidade, você tem que ter revoluções no salário, na produção, vender e ter um cada olhar vez humanista, mais. Né, professor? Porque a educação, às vezes, a educação entre aspas, a educação para o concurso, como acontece, que é uma educação que a pessoa perde o principal, eu acho, da figura é o humanismo, né, do indivíduo. Não, você falou o olhar concurso. Humanista, né? Porque o olhar humanista a gente está perdendo. Exatamente, né? a gente perdeu o humanismo. A gente achar que a morte dos Yanomamis é só mais uma estatística. É mais uma estatística. A morte da Covid é mais uma estatística. Sempre pensando nas pessoas enlutadas, sem pensar na degradação ambiental. Né? Então a gente tem que pensar nesse todo. Né? Que eu acho que a educação ela tem que englobar, ter esse olhar humanista. Até para concurseiros. Até para essas pessoas que estão... Sabe, claro, que você faz o concurso às vezes só para entender, pra sobreviver. Mas o negócio vai muito mais adiante. Quando concursado, depois de passar, ele tem que ter um olhar humanista para a profissão dele, qualquer que seja. Desde de um policial a um professor da universidade. Né? A gente tem que ter esse olhar humanista. Mas, Zé Vieira, acontece o seguinte, quando a gente diz educação, no amplo sentido, a gente não pode mais adiar, postergar a nossa indiferença, que ninguém sabe de onde vem. Instalou-se, a gente tem essa dificuldade. A gente é incapaz de financiar realmente a educação e especialmente a pesquisa. Nós vamos viver a vida inteira pendurados no agronegócio, cansando a terra. Isso não pode, isso tem um fim. De repente os caras, como fizeram na borracha, de repente a borracha não adianta você produzir mais a borracha, porque a gente está fazendo na África, não sei onde o Império Britânico passou adiante. Foi isso a gente com o cacau, precisa foi isso com a cana. Educar para grandes pesquisadores, para a ciência, produzir alguma coisa no Brasil que substitua. O grande negócio não é o agronegócio, são todos os negócios ao mesmo tempo, da Europa, Ásia, o mundo inteiro. Se a gente não tiver um produto diferente para competir no grande mercado universal, internacional, né, não vai adiante, vai ficar cansando. Agronegócio é um mantra, entende? Não pode. A gente tem que diversificar a economia brasileira e atacar no grande mercado internacional de todas as coisas, de uma máquina, da ideia, do novo microfone, do novo não sei o quê, do especialmente essa coisa do virtual, que há um avanço extraordinário e nós estamos na traseira disso há muito tempo. Aí vem uns caras querendo acabar com o índio,
Sim. Meu Deus do céu. Por causa do garimpo. Por causa do garimpo, uma coisa primitiva. Primitão. Absolutamente primitiva. Degradar toda a natureza. E outra coisa, cuidar da memória. Sim. Cuidar da memória. Manter a memória para Olha, sempre reconhecer no futuro ações e pessoas que têm esse tipo de atitude que a gente viveu recentemente, né? Deixa eu lhe dizer, inclusive, a gente tem que reconstruir a entidade nacional. Entidade, né? Porque o Mário de Andrade não gostava da expressão identidade, porque identidade é uma coisa fixa, imóvel, estática, que parou. A identidade é essa. Rótulo. Nós somos uma entidade em progresso, em movimento, a vida inteira, toda a vida. Né? Então ele dizia, a gente tem que reconstruir dia a dia a nossa entidade. E através da memória inclusiva. A memória cultural nesse país foi jogada no lixo. Né? Não tem, já era um tanto fraca toda a vida. Né? Você procura um filme, você vê qualquer filme na televisão que proceda dos Estados Unidos, dos ingleses, do holandês, é absolutamente limpo, com foco, com tudo. O nosso é todo riscado. Quando existe, alguém achou um pedaço do sei o quê, aí multiplica aquilo. Não ligamos para isso. Eu estou dizendo isso, e aí vou advogar em causa própria. Eu estou, como eu disse aqui, há 52 anos em Brasília, mais de meio século. Eu tenho um viés, eu sou um guardador de coisas. E no curso desse tempo que estou em Brasília, todo quanto foi de material que ficou obsoleto, eu fui guardando. Sim. Foto, máquina, fotografia, tudo, eu fui juntando. Não quero mais isso, vender. Levava para casa, levava para casa. O que é que acontece? Hoje eu digo, porque eu posso dizer hoje, mas há 15 anos, eu estou juntando há 52 anos, mas há 15 anos eu senti que eu estava sob pressão desse material, que eu era guarda de um negócio, para mim, importantíssimo, que é a memória. Aí comecei a oferecer. Comecei pela própria universidade, que eu reconheço, não pode arcar com essa responsabilidade, porque ela não tem um projeto para esse tipo de coisa. Mas para jogar num depósito que vai... Né? Mas faz 15 anos. Eu estou atravessando o terceiro reitorado da Márcia Abraão, que já vai para o segundo. Então já são 15 anos que eu tenho oferecido. Batalhei junto aos governos, não aconteceu nada. Os últimos 2 anos eu gastei também, não vou fazer comentários, mas e queria dizer o seguinte, 88 anos não é 88 meses nem dias. Quando eu fizer a última viagem, que ninguém quer fazer, mas vai fazer de todo modo, eu deixo isso como? Para você ter ideia, eu juntei tanta coisa, é uma coisa dramática, me desculpa o tom aqui, mas eu já estou aluguei já há meses um pequeno apartamento, um cômodo, no meu vizinho, para poder acolher, para poder eu entrar em casa, porque não havia mais nem como eu entrar. Eu tenho meia tonelada de equipamento dentro daquela casa. Então, professor, a gente tem um exemplo agora, o Severino. É uma coisa assim. A gente até fez matéria sobre essa falta de memória com o acervo do Reinaldo Jardim, né, Severino? Foi. O acervo do Reinaldo Jardim estava, a chuva estava no sítio da família, e a chuva estava que ninguém estava querendo pegar aqui. Veio uma universidade americana. Não, foi o Museu foi o MoMA, de Design de Nova York. Não, o Museu de Arte Moderna de Nova York. De Nova York. Veio aqui, buscou. Isso é uma lição, né? 72 horas. Todo o acervo. Eles buscaram todo o acervo do Reinaldo Jardim. Olha, desculpa, uma memória que a gente perdeu. Deixa eu lhe dizer. Eu, Vladimirzinho, que juntou isso em Brasília, aqui não é Rio de Janeiro nem São Paulo, quem sou eu? O acervo de Lúcio Costa, o homem que pensou, criou, desenhou, junto com os animais, esse mundo, essa metrópole que está aqui no Planalto Central, né? Pegou o acervo dele e foi expulso para São Paulo, para Portugal. Aí eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Isso me preocupa noite e dia. Foi o filme mais difícil, entre aspas, que eu já fiz, foi essa história. E que ainda não teve um final. Né? Não teve um final. É zero custo, cara. É só chegar lá e tirar, catalogar, e levar. Só isso. É dramático, cara. Professor,
Vladimir Carvalho, feliz 88 anos, mestre. Muito obrigado. Obrigado, Desculpe, obrigado. Desculpe o Não, desabafo. eu acho isso importante, eu acho que isso que a gente vai tentar, como a gente fala no jornalismo, esse será o nosso lead, a nossa forma de falar. Vamos guardar a memória do cinema do Vladimir, vamos guardar a memória do cinema de Brasília. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, digo mestre. eu. Valeu.